É isso aí. É, não é? É melhor dar porra na bunda, perder tudo. Tô aqui com o Alan, fera magnata aqui do Bitcoin. Tamo junto. Vou fazer aqui uma pergunta. Meu grande, qual é a importância do Bitcoin para você? Por que Bitcoin? Bitcoin porque ele traz um ambiente reputacional, porque a palavra de honra se perdeu. O Bitcoin veio para restaurar essa ordem natural. E aquilo que a gente diz lá no livro, a riqueza das famílias... Fala galera, estou aqui diretamente do Educação Real, Missão Bitcoin. Vim aqui para conhecer pessoalmente Renato 38, Alan Schwan, Ojeda, apenas grandes nomes da comunidade bitcoinheira. Eu estou aqui justamente porque eu quero trazer para vocês um pouco sobre a minha experiência com Bitcoin e explicar para vocês por que Bitcoin é importante. Bitcoin é a maior oportunidade que vocês vão ter nesse século e é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Mas não apenas as minhas palavras, eu quero trazer para vocês pessoas muito maiores, muito melhores do que eu, para dizer um pouco por que Bitcoin é importante. Fica aqui comigo, vou mostrar para vocês um pouco do que eu vi hoje, eu espero que vocês gostem. Fazendo comigo, gente, não é aconselhamento financeiro e Bitcoin não é investimento, não é isso? Mas também comprar imóvel não é investimento. Ações não são investimentos e renda fixa, que não existe mais, não é investimento. O que eu vou tentar mostrar a vocês aqui agora são os conceitos de juro negativo, que os retornos de mercado são menores que a inflação real, com o aumento da base monetária. Galera, se tem uma coisa que eu preciso comentar sobre estar aqui nesse local é como eu adoro essa comunidade. Olha como essa comunidade cresceu. Quando eu lembro de quando eu conheci Bitcoin em 2015, 2016, não tinha ninguém. Você não conhecia ninguém para conversar sobre o Bitcoin. Olha aqui toda essa turma, mais de 100 pessoas reunidas para aprender sobre o Bitcoin, conversar sobre o Bitcoin, fortalecer a comunidade bitcoinheira e, acima de tudo, ser um soberano. Porque Bitcoin tem tudo a ver com soberania e com liberdade. Estou aqui com o Daniel da AC Cripto. Eu vou fazer uma grande pergunta aqui para ele. Daniel, para você, qual a importância do Bitcoin? Cara, para mim, o Bitcoin ele representa o empoderamento do indivíduo. Você traz poder que antes nunca, na história da humanidade, nunca se teve uma oportunidade de se ter um ativo econômico, um produto econômico que pode dar uma capacidade de autonomia, liberdade, preservação de vida e, em termos gerais, é capaz de mudar eficientemente a humanidade para melhor. O Bitcoin, para mim, representa liberdade e melhoria na civilização. Mas só mais uma pergunta. Tu acha que Bitcoin é para todos? Rapaz, Bitcoin é para ser para todos, mas nem todos têm a capacidade ainda de reconhecer o poder do Bitcoin. Mas um dia eles vão saber de alguma forma, provavelmente pela dor. Boa, galera. Esse aqui é o Daniel da AC Cripto. Vou deixar aqui para vocês o link do site dele, com o blog. Ele distribui conteúdos, ele cria conteúdos de Bitcoin. Isso aí. E ele também faz mentorias de Bitcoin. Entre em contato com ele, qualquer coisa também, viu, pessoal? Valeu! Valeu! 38 aqui na área, galera. Eu quero fazer uma pergunta diretamente para ele. 38, qual é a importância do Bitcoin para você? Rapaz, para cada pessoa o Bitcoin tem importância. Para Monark foi não perder tudo para Xandão, não é isso ou não? Com certeza. Para quem tem esposa adulta e filho indigno, é nada pro vagabundo, nada pra vagabunda. Eu prefiro perder tudo, meu irmão, do que dar o vagabundo em você, velho. Minha porra, ninguém vai roubar. Se não me honrar, vou levar pro caixão, não é isso ou não? É isso aí. É, não é? Você prefere dar pro vagabundo ou perder tudo? Lá ele. Perder tudo, não é isso ou não? Não, nem dá nada. Morrer, não dá pro vagabundo, não é isso ou não? Porque... É isso aí. Valeu. Estou aqui com o Alan, fera magnata aqui do Bitcoin. Tamo junto. Vou fazer aqui uma pergunta. Meu grande, qual é a importância do Bitcoin para você? Por que Bitcoin? Bitcoin porque ele traz um ambiente reputacional, porque a palavra de honra se perdeu. O Bitcoin veio para restaurar essa ordem natural. E aquilo que a gente diz lá no livro, a riqueza das famílias será contabilizada a partir do momento que elas começaram a aceitar Bitcoin. Então,
Você vê aí a BlackRock comprando, a Fidelity, todas essas empresas comprando. O que é que elas sabem que a gente não sabe? E muitas pessoas ficam dizendo que isso daí é loucura. Mas para aqueles que enxergaram no Bitcoin imperativo moral, eles sabem muito bem e querem salvar mais vidas. Mas você que ainda não viu ainda nada sobre Bitcoin, escute aqui o nosso, como é esse nome? David. O nosso David aqui, que está produzindo bastante Boa. conteúdo, não é isso, David? Começou a produzir conteúdo, porque daqui a algum tempo você irá se arrepender daquilo que a gente disse. Ou você compra agora ou se arrepende amargamente. Cada um vai comprar o preço que merece. O preço que merece, é. Boa, tamo junto. Imagina aí um monte de gente, um monte de empresas está comprando. Não tem lá o Larry Fink da BlackRock. Ele falava, não, o Bitcoin, não quero saber nada do Bitcoin não. Aí os assessores dele, os executivos, começaram a falar, ô Larry Fink, a nossa empresa tem 14 trilhões de ativos. A BlackRock tem mais de 100 anos. Se você quer que ela viva por mais de 100 anos, ou a gente compra esse negócio agora. Eles fizeram um estudo que vazou 1% do patrimônio da BlackRock, se eles colocarem, ele vai conseguir produzir a maior parte da riqueza em menos de 100 anos que ele já tem. Porque eles sabem. Porque o dólar será a última moeda a morrer, até, mas quem lastreará o dólar, que é a palestra que eu vou fazer hoje, como é o Bitcoin, o sistema de liquidação final, quem vai fazer com que o dólar perdure por muito mais tempo será o Bitcoin. E todas as outras vão morrer e tudo que você tem de investimento, tudo que você tem de patrimônio, tudo será lastreado em Bitcoin. Porque hoje é tudo lastreado no cano do fuzil, né? Não. Boa, Magnata. Porque Tamo todo mundo junto. respeita os Estados Unidos, né? Isso é verdade. A bala. Fala galera, mudando um pouco o cenário, porque realmente é um pouco difícil de gravar vídeo em um evento, principalmente quando você quer curtir, quer aproveitar o evento, é um pouco difícil. Mas agora voltando aqui para um outro cenário, já um outro dia, o evento foi fantástico, eu me apaixonei pelo dia que eu fui, que foi o domingo, foram 2 dias, eu fui no primeiro, vi o 3 de perto, minha honra, é ou não é, todos aqueles bordões que a gente já conhece, cara, foi fantástico. Conversar com Alan Schramm, com todo mundo, né? Inclusive, a forma como o Alan discorre alguns assuntos é muito interessante, porque ele vai num aspecto muito mais pragmático do Bitcoin, né? Uma diferença entre o Alan e o 38, embora o 38 também fale um pouco, né? Mas é que a gente conhece tanto o 38 por falar daquela parte moral, daquela parte assim mais, digamos, como é que eu posso falar, algo mais assim fundamentalista de longo prazo, né? Sobre ele restaurar a moralidade da sociedade e tal. Inclusive eu concordo com tudo isso, mas o Alan ele já tem uma pegada bem mais pragmática. Ele costuma mostrar como o Bitcoin vai resolver todos os problemas financeiros que a gente tem hoje em dia, né? Dando liberdade financeira principalmente para quem está adotando ele. Agora, comentando, né? Cada um conversou comigo e falou a importância do Bitcoin para eles, e eu concordo com todos eles, mas eu queria sintetizar um pouco de tudo que eles falaram e trazer também para a minha realidade, mostrar para vocês também um pouco do que eu acho, o que é que eu considero o Bitcoin importante e por que eu acho que você também deveria ter Bitcoin, né? Primeiro, pegando um pouco do que o Alan e o Renatão falou, né? Bitcoin é sobre propriedade absoluta, embora eles não tenham utilizado essa palavra, né? A gente até hoje, durante toda a história da humanidade, a gente não sabe, a gente nunca soube o que era uma propriedade privada absoluta. O Bitcoin é isso, porque não existe nada tão seu quanto o Bitcoin que você tem em sua autocustódia. Se você tem Bitcoin em autocustódia, aquilo ali é seu e eternamente seu. Como o próprio 38 fala, você leva para o caixão se você quiser. Então aquilo ali nunca deixará de ser a quem tem a posse da chave privada, né? Juiz nenhum toma de você, político nenhum toma de você, né? Esposa adúltera não toma de você, filho indigno, filho bastardo, né? Pegando como o 38 fala, também não vai tirar de você, é seu. Enquanto você tiver condições de manter a boca fechada, enquanto você tiver condições de manter um OPSEC, enquanto você tiver condições, né, de poder ter aquela chave privada apenas sobre o seu controle, aquele Bitcoin ele é absolutamente seu. Só que um pouco mais do que isso, ainda vou além. Bitcoin também é sobre moralidade e honra, né? O Alan até fala sobre isso, né? Mas isso não quer dizer que não, Bitcoin é sobre moralidade, quer dizer que as pessoas são boas. Não, as pessoas não são boas, né? Eu não sou uma pessoa digna, né? Ninguém é. Todos nós somos humanos, todos nós somos falhos, somos imperfeitos, nós fazemos coisas erradas, mas o Bitcoin conserta o incentivo das pessoas.
O Bitcoin ele guia as pessoas para que elas sejam motivadas para serem honestas e não desonestas. É por isso que as pessoas que entram na rede do Bitcoin, elas procuram seguir o protocolo da rede, porque elas ganham à medida que elas seguem as regras. É aquela que no Brasil vale a pena ser honesto ou ser vagabundo. As pessoas, no geral, elas vão tender a ser honestas ou vagabundas. Se você está num local onde o sistema motiva você a ser o que não presta, você tenderá a ser o que não presta. Se você está num local onde o sistema motiva você a ser honesto, você vai tender a ser honesto. Então, tudo isso é muito importante. Uma das coisas também que é muito interessante de deixar muito claro, e isso já vai até para uma pegada bem mais pragmática do que eu achei em relação ao que o Alan comentou, que Bitcoin é a oportunidade de riqueza geracional desse século, né? Alguns séculos atrás a gente teve ouro, a gente teve terra. Algumas décadas atrás, quem se entupiu de ações se tornaram os magnatas que a gente vê hoje em dia, né? Os bilionários, os cantilionários. Né? Cada período da história teve aquele ativo que se tornou a riqueza geracional daquele século. A desse século é o Bitcoin. E isso não é porque é uma opinião, que é um achismo, não. Muitas pessoas, os grandes players, grandes fundos, grandes empresas, estados, nações, todos eles que antes usavam o discurso destratando o Bitcoin, hoje em dia eles fazem o discurso totalmente ao contrário. Eles não só compram insanamente Bitcoin, né, como a gente vê hoje, a MicroStrategy quase toda semana, na época em que eu estou gravando esse vídeo, compra bilhões, meio bilhão de dólares em Bitcoin. A gente vê hedge funds comprando, né, estados-nações querendo comprar, né, e você vê esses mesmos hedge funds, esses mesmos fundos, essas mesmas empresas recomendando compra para os seus clientes. Então, tipo assim, os grandes já perceberam que Bitcoin ele é a próxima riqueza a próxima movimento de riqueza desse século. Falta você enxergar isso. Mas isso já não é mais uma opinião, já é um fato. Existe todo um mecanismo que está drenando riqueza, demonetizando a riqueza dos ativos tradicionais para migrar para Bitcoin. Enquanto você não acordar para essa realidade, você vai ficar para trás em relação a isso. Como o próprio Alan comenta em um determinado trecho, né? Cada um vai comprar Bitcoin ao preço que merece. Ao qual preço você vai esperar o Bitcoin bater para você comprar o seu? Entenda de uma vez, Bitcoin ele tem todas as características que fez o ouro ser amplamente aceito como moeda, só que com os atributos muito superiores ao ouro. Ele é mais escasso, ele é mais transportável, ele é mais divisível, ele é mais verificável, ele é mais tudo. Isso não é uma opinião, é um fato. Então, sim, na minha opinião, a importância do Bitcoin é a liberdade financeira que ele traz. Ele trouxe para mim, ele pode trazer para você, né, ferramentas que antigamente só eram ferramentas financeiras, que antigamente só eram possíveis para grandes milionários, grandes bilionários, hoje em dia é acessível a qualquer pessoa. Você pode fazer empréstimos colateralizados de Bitcoin que eles se pagam ao longo do tempo e você nunca vai precisar vender o seu Bitcoin, você nunca vai se desfazer do seu ativo que é tão precioso, ao mesmo tempo que você fica gerando fluxo de caixa em fiat. Você consegue pagar suas contas, você pode manter seu padrão de vida e nunca gastar seus Bitcoins, isso é fantástico. Né? Eu já fiz isso, eu conheço pessoas que fazem isso. Né? O Alan Schwan, ele comenta que ele já fez isso, né? Eu vou até deixar aqui depois para vocês assistirem o resto do que ele fala, que são observações fantásticas. Os caras são visionários demais. E eu peço que vocês aproveitem para curtir, para comentar, deixa aqui embaixo aqui o que é que vocês gostariam de ouvir, o que vocês gostariam de aprender, né? Eu posso compartilhar com vocês muito do que eu conheço sobre o Bitcoin, como eu já comentei, né? Eu conheci Bitcoin em 2015 para 2016, então eu já tenho uma pequena bagagem aí ao longo desse caminho. E esse canal serve justamente para eu conversar com vocês e trazer esse conteúdo para vocês, trazer esse conhecimento para vocês. Então me conta aqui embaixo se vocês gostariam de ouvir sobre algum tópico específico que não ficou claro para vocês até o momento, e a gente conversa sobre isso. Eu vou deixar aqui o resto do vídeo da fala do Alan Schwan sobre a importância do Bitcoin para ele, e eu peço que vocês se atentem bem, porque é uma pancada de conhecimento de uma vez só, às vezes deixa até a gente atordoado. Mas é isso, te vejo por aí. Tem lá o livro lá, do Jason Lowery, lá, o Soft War.
que o Bitcoin ele será tratado como uma arma geopolítica, né, que é a guerra cinética. Você vencerá o seu inimigo sem dar um único tiro. Exato. Por isso que o Trump venceu, porque justamente os assessores dele e a galera que está por trás dele ali falou: ou você coloca a pauta de Bitcoin na frente, ou será muito complicado você vencer. E se os Estados Unidos não serem a vanguarda, se tornar o mais friendly quanto o Bitcoin, né? Basicamente o Império Americano ele irá sucumbir. Então, pela primeira vez na história, o Império conseguirá perdurar por muito mais tempo, até mais do que o Império Romano, né? Tu vê esse movimento dos Estados Unidos com o Bitcoin como se fosse a teoria dos jogos em ação? Sim, com certeza. Porque a teoria dos jogos é justamente essa. Você tem lá as bombas atômicas, né? Bomba atômica nada mais é do que a teoria dos jogos na prática, que é a chamada da dissuasão nuclear. Se todo mundo tem uma bomba atômica, todo mundo pode... a destruição mútua assegurada, não é isso? Se um jogar no outro, pronto, acabou todo mundo. Por isso que todo mundo respeita o outro. Paquistão e a China e a Índia fica todo mundo ali, ó. Dá tiro, morre gente, mas nunca ficar frescando demais, porque se escalar para uma guerra mais a velho, né? Assim, acaba com o mundo inteiro. Então, e basicamente o Bitcoin ele será como mais uma bomba atômica. Além de bomba atômica que você pode ter, você também terá também bomba atômica no sentido de você ter Bitcoin custodiado ali no seu balanço. E tem um artigo que é bem interessante, que é as 5 fases do Bitcoin, que foi do Barry Silbert, que escreveu lá em 2014. E esse artigo ele foi muito importante para mim em 2015, porque eu já vislumbrava justamente que o Bitcoin seria adotado por empresas e países. Agora nos Bitcoin Treasuries, né, que são as empresas entesourando Bitcoin, só que emitindo título de dívida, se financiando para que justamente vire isso aí, que é o que o Celo estava falando. É como se fosse um prédio. Todo mundo, quando compra ações de um prédio, você vai alocando, empresas vai alugando ali. A mesma coisa está acontecendo com o Bitcoin. E esse processo está sendo bastante interessante, né? Isso é muito louco, né? E vocês que estão aqui comprando Bitcoin agora, muitas pessoas, não, porque eu comprei pouco. Imagina quando o Bitcoin bater 500 mil dólares, $1 milhão, você vai achar esse pouco aí, você vai ter até medo da sua sombra, né? Até você falar de Bitcoin, você vai ter medo de falar até de Bitcoin. Muita gente fala que 0,1 Bitcoin vai ser suficiente para você ser bem magnata. Isso, daqui a 15, 20 anos. Você concorda com essa tese? Concordo, sim. Vai ser... quando você vê lá na frente que aquilo que você comprou de Bitcoin hoje e as pessoas que compraram depois, que na verdade elas não irão comprar Bitcoin de verdade, elas irão comprar crédito de Bitcoin. Porque todos esses Bitcoins que estão entrando nesse ETF, ele é tipo um buraco negro. Nunca mais eles verão a luz do dia. Boa. Nunca serão vendidos. Isso. E eles estão comprando esses Bitcoins diretamente dos mineradores, ou seja, esses Bitcoins não estão indo para o mercado, a mercado. Então ou você compra agora ou lá na frente vai se arrepender, né? Que é bem complicado. Ranger de dentes, né? Vai mesmo, Boa, cara. Todo mundo vai comprar fichas de Bitcoin, né? E quem tem o Bitcoin Paper. Boa. Até quem tem R$10 de Bitcoin hoje, lá na frente vai ser rei, né? Vai ser rei. Boa. Tá aí, galera. Bitcoin é a revolução final do nosso mundo. Valeu. E a palestra hoje vai ser mais ou menos sobre isso daí. Explicar como é que o Bitcoin ele irá prosperar um novo sistema financeiro. Porque o pessoal pensa que o Bitcoin ele é uma moeda, né? Essa porra não é uma moeda. Ele é outra coisa. Que substitui basicamente o sistema financeiro por completo. Muita gente tem essa dificuldade, Bitcoin não funciona porque não é moeda de troca. Aí o cara, Bitcoin não é essa moeda. É muito mais do que isso. Para quem estuda a economia austríaca, né, tem a lei de Gresham. Isso. Todo mundo sabe que a pior moeda vai circular mais. Vai circular mais, ela é mais rápida. Exato. Teve até um estudo que o SDT ele circula mais, né? Porque claro que o SDT vai circular mais, porque você vai ficar pagando as coisas em Bitcoin. Faz sentido. Primeiro pela questão da volatilidade, segundo que a longo prazo o que ele te traz de retorno será muito melhor do que uma moeda que tem uma mais recorrência. Essa tese é muito boa. E aí, para muita gente, isso aí não é tão claro. Mas depois que o cara dá aquele clique, né? O cara entende o que é que o Bitcoin de fato ele traz, que ele muda tanto as motivações, a moral das pessoas, porque a moeda que hoje que a gente tem, ele desvirtua toda a moral, né? Sim. As pessoas são mais sacanas, todo mundo quer passar perto em cima de você. A palavra de honra não vale mais, né? Então, se o cara quer fazer negócio com você, então ele casa o Bitcoin, né? Que agora você pode casar o Bitcoin, que seria como se fosse uma espécie de sistema de escrow, né? Como tem no mercado financeiro. Tem experiência própria de ter feito sociedades usando o Bitcoin como colateral? Tem sim, já peguei empréstimo colateralizado em Bitcoin. Deixei um dinheiro lá e mamei, né? Mamei. Boa. E ainda com um aluno que é dono de banco ainda.
Mas, rapaz, Eu falei com ele assim, eu vou deixar um Bitcoin com você e eu quero um empréstimo. boa. E aí você nunca mais vai vender seu Bitcoin na sua vida, né? Você vai ficar se financiando ad eterno. Se você tem um fluxo de caixa de boa, você vai fazer isso daí. E tem agora o cartão da BIPA também, onde você pode deixar Bitcoin como colateral e utilizar os créditos. Então hoje em dia não faz muito sentido você ficar vendendo tanto Bitcoin. A não ser que você tenha uma quantidade imensa, colossal de Bitcoin, que para você é irrelevante. Mas para a pessoa que tem um fluxo de caixa, que consegue travar Bitcoin e ficar girando dinheiro lá em cima dele, tá beleza. Eu já fiz essa experiência também. É muito boa. Tem também através de derivativos também você pode fazer. Tem várias formas. Mas a ideia é que a financiarização do Bitcoin começa a chegar ainda mais. Você nunca vai precisar ter que vender Bitcoin. Massa. Que ele é o ativo final. Obrigado. Valeu, cara. tamo junto. Muito massa. E era pra ser um vídeo, acabou sendo uma... Foi uma palestra. Minha honra, minha honra. Valeu.